Olá, o meu nome é António José Osório, sou professor do Instituto de Educação da Universidade do Minho e estou a falar um pouco sobre as tecnologias de informação e comunicação enquanto instrumentos ou enquanto possibilidades com potencial educativo para compreendermos o presente, aprender o passado e também aprender o futuro. A possibilidade que estas tecnologias trazem e o apelo que elas colocam às crianças, aos nossos filhos, aos nossos alunos, podem ser considerados por alguns como coisas do futuro, mas nós já nos podemos interrogar se não serão já realidades do presente. Aliás, se perguntarmos às crianças o que é que pensam sobre como poderá ser a escola no futuro, é curioso ver que raramente nos dizem, ou nunca nos dizem, que não vai haver escola. Conseguem dizer que há escola, mas se virmos através, por exemplo, destas imagens que temos no ecrã, podemos ver que a escola é uma coisa diferente do que nós conhecemos e onde, de certeza, está presente a tecnologia. Também há livros e também há um sítio onde podemos dormir, ou podemos descansar, ou podemos conversar e fazer diferentes tipos de trabalhos, incluindo necessariamente computadores e tecnologias de informação e comunicação diversas. Este estudo ou este conhecimento já o temos na Universidade do Minho desde há vários anos, onde começamos com experiências de comunicar por correio eletrónico em pequenas escolas isoladas de montanha na área do Parque Nacional da Peneda Gerês. Esta escola aqui, numa aldeiazinha no Gerês, terá sido das primeiras escolas em Portugal e talvez até na Europa a comunicar por correio eletrónico com outras pequenas escolas na área desse Parque Nacional. E aqui, já noutro país, na Inglaterra, nós vemos, em meados dos anos 90, uma pequena loja que mudou completamente o seu estilo de funcionamento por causa da internet. Neste caso, esta loja tem como publicidade portanto, como marca da sua existência, um endereço, neste caso de correio eletrónico. Realmente a internet veio mudar as nossas vidas e não podemos dizer que foi para melhor nem que foi para pior, mas realmente veio modificar as nossas vidas. Há até quem especule que isso vai mudar de tal maneira que até será possível substituir os professores. No caso concreto, podemos ver um robô a ensinar inglês a crianças coreanas. Alguns acharão que isto traz problemas muito complicados, mas se nós pensarmos que há professores que podem ser substituídos por robôs, então esses professores merecem ser substituídos por robôs. O que faz com que pensemos que um professor será algo diferente de um robô. Será alguém que poderá enquadrar aquilo que as tecnologias hoje trazem de apelativo para as crianças. Escrever com processador de texto, desenhar com processadores de imagem, brincar com jogos educativos ou jogos sérios, ou até, como é o caso desta imagem que temos agora no ecrã, em que crianças de 8, 9, 10 anos estão a programar com ferramentas, com linguagens próprias para crianças. No caso, com Squeak, há outras linguagens, como Scratch, todas elas, ambas baseadas na linguagem Log proposta por Seymour Papert já há alguns anos, Papert que trabalhou com Piaget já há alguns anos, e que propôs, por exemplo, que as crianças muito pequenas pudessem brincar com tartarugas de solo programando-as, numa perspectiva de as ensinar. Ora,
Estes exemplos, estas tecnologias, estas possibilidades que as tecnologias trazem, fazem-nos pensar que o processo educativo se torna cada vez mais complexo com o apelo, com as possibilidades, com os problemas que estas novas ferramentas, estas novas possibilidades, estes novos desafios nos trazem. E nessa linha, nós podemos sugerir, podemos imaginar que, em vez de pensarmos em que o processo educativo vai ser substituído por robôs, que nós precisamos no processo educativo de mais professores, de mais pai, de mais mãe, para nos ajudar a lidar com os desafios destas tecnologias. Por exemplo, aqui vemos imagens escolhidas num projeto em que um professor utilizou telemóveis na sala de aula, telemóveis que, em determinados contextos escolares, são absolutamente proibidos. No entanto, vemos aqui por este exemplo que podem ser formas de alcançar objetivos educacionais muito positivos e muito interessantes. Ou também aqui, neste exemplo, em que, num trabalho feito em logo, um professor já próximo do final de carreira, e quem diz um professor diz um pai ou uma mãe, com crianças de cerca de 10 anos, interpretou ou estudou uma tradição cultural e produtiva numa aldeia do Minho, no norte de Portugal, onde os cereais no inverno eram moídos nos moinhos de vento e no verão eram moídos nos moinhos de água, como nós podemos ver na imagem. Ou, neste slide, podemos ver como um professor, e quando falamos um professor podemos falar num pai ou numa mãe, que interpreta a ponte romana que existe na sua aldeia e, através de cálculos matemáticos, estuda o arco necessário para poder reproduzir essa ponte através de uma programação num contexto informático. Com estes exemplos ou com estes desafios, podemos imaginar que as tecnologias de informação e comunicação que são experimentadas e vividas pelas crianças não são propriamente aquelas que os adultos estão a caracterizar, que os académicos estão a estudar. As tecnologias que as crianças são capazes de utilizar são tecnologias que, eventualmente, os adultos têm dificuldade em compreender. As crianças, como muitos dizem, são máquinas de aprendizagem e então rapidamente tentam explorar coisas que não compreendem. Pessoalmente chamo a isso as tecnologias X+1, de uma geração que os adultos ainda não fomos capazes de estudar. E na minha proposta proponho aos pais, proponho aos académicos, proponho aos investigadores, proponho aos professores que procurem pensar como podem entrar no comprimento de onda dos seus filhos, dos seus alunos, das suas crianças, procurando refletir sobre as consequências que essas tecnologias que nós não compreendemos têm nas competências comunicacionais e no desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos, dos nossos alunos. Que nós procuremos perceber que influência que essas tecnologias têm nos hábitos de vida, que fazem com que alguns investigadores, alguns académicos mais preocupados com a evolução do desenvolvimento das crianças, têm com aquilo que chamam o Nature Deficit Disorder, ou seja, a falta de contacto com a natureza, trazendo problemas como, por exemplo, os problemas de aumento de peso, de obesidade, de excesso de obesidade
como problema de saúde pública. Do meu ponto de vista, não há nenhuma incongruência entre usar jogos de computadores e brincar na natureza. Pelo contrário, pode haver complementaridade. É necessário que os adultos, os pais, os professores, consigam compreender esses desafios que são colocados às crianças e os enquadrem de maneira criativa e possam propor-lhes desafios que sejam do agrado e que correspondam às suas necessidades. Sem querer ser pessimista, penso que estas questões não se vão simplificar. Pelo contrário, vão se tornar ainda mais complexas e os desafios do futuro ainda vão ser mais complicados. Temos que pensar que já se fala da internet das coisas, já se fala da internet do futuro e já está aí, já existe, já funciona a cloud computing, a nuvem, como muitos dizem. As tecnologias de informação e comunicação, no fundo, devem estar ao nosso serviço, os seus desafios devem ser enquadrados na perspectiva que nos era sugerida, que nos foi sugerida por uma criança com necessidades educativas especiais, que dizia que o computador o ajudou a sentir melhor tudo. É nessa perspectiva de encarar positivamente os desafios das tecnologias que proponho esta fórmula de tentar compreender quais são as tecnologias que neste momento as crianças estão a utilizar e que nós, adultos, temos que ser humildes em reconhecer que temos dificuldade em compreender. É uma tecnologia para a qual precisamos de conseguir ganhar, conseguir intervir e envolver-nos cada vez mais nessas vivências das crianças para podermos ser úteis no seu processo de desenvolvimento. Muitas graças.